Motivação. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, possuindo em torno de 40 mil aviários para a criação de frangos de corte. No sul do país, a criação geralmente ocorre em aviários com pressão negativa e ventilação tipo túnel com nebulizadores. O uso de exaustores de alta vazão proporciona uma sucção de ar em uma das extremidades do galpão, tornando o ambiente mais agradável às aves. Um aviário típico possui de 6 a 24 exaustores, sendo que cada exaustor movimenta cerca de 35.000 metros cúbicos por hora de ar, com velocidade média de 7 metros por segundo na saída do equipamento. A velocidade do ar no interior do galpão varia de 2 a 2,54 metros por segundo. Dois modelos de exaustores são utilizados nesse tipo de aviário, sem e com cone. Os exaustores sem cone possuem a capacidade média de vazão de 33.750 metros cúbicos por hora, além de possuírem 6 pás de aço, motor de indução de 1 ou 1,5 cavalos, 4 polos, transmissão por correia polia, ventre e corpo externo. A eficiência deste tipo de exaustor está ligada à pressão dentro do aviário, conforme mostra o gráfico. A razão varia conforme a queda de pressão dentro do galpão. A referência mostra que a seguinte prática pode ser utilizada para o ajuste deste tipo de exaustor: 12,5 Pascal no caso de galpões para frango de corte com sistema de ventilação tipo túnel com nebulizadores, 24,9 Pascal no caso de galpões para matrizes com sistema de resfriamento evaporativo e 37,4 Pascal quando forem galpões escuros para frangos de corte ou recria com corta-luzes. Já o modelo de exaustor com cone apresenta características similares às do exaustor sem cone, diferenciando-se pela presença do cone e a capacidade média de vazão de 36.650 metros cúbicos por hora. O gráfico mostra a eficiência deste tipo de exaustor. Modelo reduzido do aviário. Para realizar testes laboratoriais, foi desenvolvido um modelo reduzido do aviário, representando o sistema de exaustão, a entrada de ar e dimensões adequadas de acordo com a queda de pressão existentes nos aviários. Vale destacar que a grande maioria dos aviários possuem exaustores com cone, e que o exaustor utilizado no modelo reduzido é do tipo sem cone, e dessa forma foi necessário a instalação de um duto direcionador. Com o desenvolvimento do modelo reduzido do aviário e através dos testes realizados em campo, chegou-se em rotações de aproximadamente 230 RPM na saída do exaustor, e utilizando-se multiplicadores, a rotação final do sistema ficou em 3.680 RPM. A seguir, é possível observar detalhes do modelo reduzido do aviário. Temos a vista superior, a vista frontal, a comporta para entrada de ar do modelo reduzido do aviário e a vista explodida. Estas são fotos da visão geral do modelo e a sua vista interna. Layout do sistema integrado. Efetuada a decisão dos equipamentos necessários, definiu-se o layout do sistema de geração em um aviário fictício. O objetivo desta etapa foi a visualização do posicionamento das turbinas, controlador de carga, inversor CCCA e baterias. Cada turbina fornece geração independente para garantir máxima geração do sistema integrado, pois os sistemas de controle de ambiência dos aviários são controlados individualmente. Potência elétrica. Utilizando-se a curva de potência do equipamento Noto 138 e a velocidade média de 7,4 metros por segundo, gerou-se aproximadamente 150 watts-hora, o que equivale a 20% do consumo de potência ativa de um motor de 1 cavalo ou 13% de um motor de 1,5 cavalo. Considerando-se como exemplo um lote de criação de frangos que corresponde ao período de aproximadamente 42 dias, sendo necessário mais 15 dias a preparação de um próximo lote, em um período de 1 ano, é possível produzir, no mínimo, 6,3 lotes de frangos.
Um motor de 1,5 cavalo opera diariamente o sistema de exaustão por, no mínimo, 16 horas durante 42 dias, com possibilidade deste ciclo de operação ocorrer anualmente por até 6,3 vezes, totalizando 934,78 kWh de economia de energia por ano por exaustor. Proposta inicial do sistema de geração. Para o adequado desempenho operacional do sistema, são necessários os seguintes equipamentos: aerogerador horizontal de pequeno porte, controlador de carga, banco de baterias e inversor de carga. O aerogerador fornecerá potência no nível de tensão de 12 volts ao controlador de carga. O controlador manterá o banco de baterias em modo de flutuação quando a carga for igual a 100%, e nesse momento, toda a potência gerada será direcionada ao sistema elétrico de baixa tensão do aviário através do inversor CCA. Quanto ao sistema de geração de controle, a proposta inicial era utilizar geradores CC ou síncronos para o fornecimento de potência no nível de tensão de 12 volts ao controlador de carga. Entretanto, devido aos seus custos elevados, optou-se por utilizar a geração assíncrona. A seguir, mostra-se o sistema de geração e controle proposto. Para este sistema de geração ocorrerá o controle de injeção de energia na rede de distribuição de baixa tensão do aviário, e para o armazenamento em sistema de baterias para o caso de interrupções do suprimento de energia, os quais são menos complexos, possuindo menores perdas elétricas e custos de aquisição e manutenção. Ressalta-se que o sistema é modular, ou seja, utiliza-se o motor de indução para a geração de energia diretamente na rede, com aproximadamente 20% de rotação superior à velocidade do motor, e um outro sistema composto pelo carregador de baterias e inversor de frequência para sua atuação em caso de faltas de energia, por um período de aproximadamente 1 hora. Em relação aos multiplicadores de velocidade, foram utilizados engrenagens de Tecnil, as quais proporcionam um aumento de rotação de até 16 vezes a rotação nominal do rotor da turbina. Foram realizados diversos testes com motores assíncronos de diferentes potências, 3/4, meio, 1/5 e 1/6 cavalo, e rotações de 6, 4 e 2 polos. E os melhores resultados foram para motores com potência de 1/6 cavalo e rotação de aproximadamente 3.380 rpm, devido ao seu escorregamento de 2 polos. Adicionalmente, os melhores resultados obtidos com as hélices foram as utilizadas nos próprios exaustores. Neste caso, as mesmas foram invertidas. A grande vantagem do sistema de geração assíncrona a ser utilizado nos exaustores dos aviários é que o fluxo destes é contínuo, e desta forma ajusta-se apenas uma vez a posição das hélices do sistema para a obtenção de 20% acima da rotação nominal do motor. Sistema do carregador controlador de carga e inversor CCCA. A seguir, mostra-se o diagrama esquemático do carregador de baterias. Este sistema, junto com o inversor de frequência, servirão de grande atuação em caso de faltas de energia. Estas são fotos das placas de ponte inversora e do inversor em testes. Ali ele vai energizar e vai entrar o CA.
Conclusões. Com os testes realizados pelo protótipo de geração assíncrona no modelo reduzido e posteriormente a sua instalação no aviário, durante um período de 20 dias, comprovou-se que a recuperação de energia ficou em aproximadamente 20% da potência nominal do motor. Adicionalmente, verificou-se também que o sistema de engrenagens foi adequado, mostrando-se resistente mecanicamente para o seu uso contínuo, e que a instalação do sistema adjunçante ao exaustor não prejudicou o sistema de ventilação do aviário. Para a comprovação da viabilidade econômica e o cálculo do custo-benefício da aplicação do sistema em aviários, tem-se as seguintes premissas. Um motor de 1,5 cavalo opera diariamente o sistema de exaustão por, no mínimo, 16 horas durante 42 dias, com possibilidade deste ciclo de operação ocorrer anualmente por até 6,3 vezes, totalizando cerca de 935 kWh de economia anual de energia. O custo médio de energia fornecida aos consumidores de classe rural nestes aviários é de 30 centavos por kWh, resultando em uma economia anual de R$ 281 por exaustor. O atual custo unitário do sistema de geração assíncrona é de R$ 750. O atual custo unitário do sistema carregador controlador de carga é de R$ 1.850. Diante de uma crise no setor presenciada este ano, que acertou em cheio os produtores de aves, a proposta pode beneficiar o bolso dos avicultores quanto à redução de custos de produção. O trabalho de pesquisa foi desenvolvido de forma experimental em aviários, os quais utilizam motores com potência entre 1 e 1,5 cavalos, porém sua aplicabilidade é bem mais abrangente. Como exemplo, cita-se a possível utilização do sistema em exaustores de grande porte, de 100 a 400 cavalos, tal como os utilizados nas minas subterrâneas de extração de carvão na região sul do Brasil.